Olá, começa agora o programa Projetos de Lei. Vamos conhecer propostas que estão em análise aqui no Parlamento Paulista e algumas delas que já foram aprovadas, viraram leis e ajudam a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Como a lei que institucionalizou uma semana para a conscientização dos riscos da sepse, ou ainda o projeto de lei que pretende monitorar a qualidade e também a quantidade de água na represa Billings. O programa de hoje tem mais. E vamos começar com o projeto de lei que já foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa e agora espera a sanção do governador Geraldo Alckmin. A proposta aprovada pelos deputados remanejou 200 milhões de reais da linha laranja para as obras da linha lilás do metrô. Quem depende de transporte público na zona sul da capital lamenta a demora da conclusão das obras da linha 5 lilás do metrô. Uns 4, 5 anos já está aí parado aí, muito tempo. Só imposto, mais imposto que a gente paga e não vê resultado nenhum. Já tem praticamente quase 3 anos. Como é que o metrô ia te ajudar a economizar tempo no transporte, de casa para o trabalho, para as outras coisas? Ia economizar tempo, bastante tempo. Eu gasto 2h30 para chegar aqui, né? Então para mim ia sobrar mais tempo para poder dormir, descansar mais, né? É um absurdo, né? Para quem trabalha todo dia, precisa do transporte. O metrô é melhor do que o ônibus, é um transporte mais confortável, mais rápido? Mais rápido, mais prático. Adianta a vida de muita gente o trem. A linha 5 lilás do metrô receberá um aporte de 200 milhões de reais. Recursos remanejados da implantação da linha 6 laranja, a chamada linha das universidades, projetada para ligar o bairro de Vila Brasilândia, na zona norte da cidade, à estação São Joaquim, na região central. A transferência do valor de uma obra para outra foi autorizada pela Assembleia Legislativa por meio de projeto de lei apresentado pelo Executivo. Pela justificativa do governo, a linha 6 laranja está com as obras paradas e a linha 5 está em fase final de construção. O financiamento do BNDES para a linha 6 estava disponível e a obra foi suspensa, porque a empresa, Odebrecht, paralisou a obra. Então, nesse momento, sendo paralisada a obra, o dinheiro fica disponível, aprovado, para ser usado numa obra. A linha 5 está em fase final, né? Nós vamos até julho terminar 3 estações e até dezembro as demais. Então esse dinheiro vai completar o término da linha 5, que também é financiada, ou seja, a autorização legislativa foi para mudar o destino de um lugar para o outro, mas de financiamento já aprovado de encargo. A linha 5 lilás do metrô começou a ser construída em 1998. Um trecho de 6 estações foi inaugurado em 2002. Capão Redondo, Campo Limpo, Vila das Belezas, Giovanni Gronchi, Santo Amaro, na interligação com a linha Esmeralda da CPTM e Largo 13. 12 anos depois, em 2014, foi entregue a estação Adolfo Pinheiro, na região de Santo Amaro. O governo tem pressa em concluir o trecho em obras da linha 5 lilás do metrô. Depois de 19 anos do início do projeto, 10 das 17 estações ainda estão em construção e o último prazo foi 2015. Agora, com a transferência do dinheiro, a expectativa é que o metrô da zona sul da capital esteja completo até julho do ano que vem. O trecho em construção inclui as estações Alto da Boa Vista, Borba Gato, Brooklyn, Campo Belo, na futura interligação com a linha 17 Ouro do monotrilho, também em construção, Eucaliptos, Moema, a ACD Servidor, Hospital São Paulo, Santa Cruz, na interligação com a linha azul do metrô, e Chácara Clabim, na interligação com a linha verde do metrô. O projeto de lei que remanejou os recursos da linha 6 laranja para a linha 5 lilás gerou debate entre os deputados governistas e da oposição, até ser aprovado em plenário por 47 votos a favor e 7 contrários. A oposição votou contra a proposta do governo, entre outros motivos, por não concordar com o lance mínimo da concessão das linhas 5 lilás do metrô e 17 ouro do monotrilho, prevista em edital. Essa obra custa mais de 10 bi, as duas juntas. E o governo quer lançar por 20 anos, para que as empresas paguem 189 milhões e possam explorar a gestão dessa linha 5, da futura linha 5, depois de toda pronta, e a linha 17, algo de absurdo. Né, está presente aí, por essa razão que nós votamos contrariamente. Essa é a primeira razão. Segunda razão, porque demonstra uma outra falta de planejamento do governo. Nós vamos tirar
da região da Brasilândia, da freguesia que precisa do metrô e colocar na Zona Sul que também precisa? O governo, nós queremos que ele não tirasse os 644 milhões que ele aprovou no começo do mês de abril, que tirou da CPTM e colocou na Tamoios. Então que colocasse da CPTM no metrô. Então o governo quer transferir a falta de planejamento dele da responsabilidade para a Assembleia. O projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa inverteu posições de alguns deputados da situação, que votaram contra o remanejamento dos valores, e da oposição, que votaram a favor. Eu votei favorável, porque é um projeto, a linha 5 do metrô, ela começou em 98, faz 19 anos. Foi feito um trecho do Capão Redondo até Santo Amaro e agora estão fazendo de Santo Amaro até Chácara Clabim. E a população da Zona Sul, que ainda não tem metrô, necessita muito dessa linha, né? Inclusive, não só chegar até a Chácara Clabim, mas estendendo para o outro lado, para o fundão da Zona Sul, que é o Jardim Ângela, Boimirim, Menininha, até o Veracruz. O governo do estado precisa ter mais planejamento. Ele não pode lançar tudo quanto é linha, né? Faz o lançamento, umas nem começam, outras começam e são obrigadas a parar, como foi o caso mesmo da linha Lilás, né? E outras estão a passo de tartaruga. Então o governo tem que fazer os projetos de forma planejada, aonde tem dinheiro, lançar o projeto, começar e terminar. Nós não concordamos em retirar esse dinheiro, porque justamente quem está sendo prejudicada nesse momento é justamente a população da Zona Norte, da Brasilândia, da freguesia do Ó. Como eu sou morador, como eu trabalho na região, nasci e criei na região, eu não tenho como deixar nesse momento de deixar apoiar a região também. Então, eu fui obrigado a votar não, apesar de que eu acho que quanto mais linhas nós tivermos funcionando, melhor para a população de São Paulo. Mas, no caso, os moradores da Brasilândia e freguesia não deveriam e não podem ser prejudicados. E esperamos que o mais rápido possível, aliás, nós temos até a promessa do governador que na primeira oportunidade, na primeira condição que houver, essa linha vai ser retomada, os trabalhos continuem e quiçá logo nós tenhamos a linha laranja funcionando para que a população já tão sofrida da Brasilândia, da freguesia, possam ter finalmente, depois de mais de 20 anos de promessa, a sua tão esperada e almejada linha de metrô, estações de metrô, enfim, um transporte a mais para aquela região que carece e necessita urgentemente de mobilidade de transporte. Vamos agora a mais um intervalo e na volta você vai conhecer a proposta que prevê a obrigatoriedade de exames clínicos para detectar doenças renais. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o programa Projetos de Lei. São Paulo responde por cerca de 25% dos transplantes de rins no Brasil. Em 2016, foram realizados 1.524 procedimentos desse tipo. O projeto de lei do deputado Ed Thomas, do PSB, em discussão aqui no Parlamento Paulista, prevê a obrigatoriedade de exames clínicos para detectar doenças renais e também facilitar a realização de transplantes. Há 8 meses, o comerciante Paulo teve o diagnóstico de doença renal crônica. Ele faz parte das 120 mil pessoas que no Brasil atualmente passam por hemodiálise. Em média, 3 vezes por semana, eles ficam 4 horas ligados a uma máquina como esta, que filtra o sangue para remover toxinas e excesso de água. Estou vivendo do auxílio doença e praticamente a gente tem muita canseira, né? Quem passa por hemodiálise, em geral, está com os 2 rins comprometidos e precisa receber um novo, já que o órgão é vital. O rim, assim como todo o nosso organismo, ele envelhece e tem um processo de envelhecimento natural que qualquer indivíduo vai ter. Então, assim como o cabelo fica branco, a pele fica enrugada, o rim também tem o seu processo de envelhecimento. A maior preocupação da área médica em relação à função renal está relacionada a doenças que as pessoas podem ter e que fazem acometimento direto ao rim. 2 exemplos são a hipertensão arterial ou a pressão alta e o diabetes. Para sensibilizar a sociedade e o poder público sobre a qualidade de vida de quem tem a doença, o deputado Ed Thomas, do PSB, está propondo o projeto de lei número 1 de 2017, que cria a Semana Estadual do Rim, do combate à insuficiência renal crônica e do paciente transplantado. É um chamamento para a informação. A gente sabe que tem pessoas que estão no aguardo, pessoas que têm
o tratamento através da hemodiálise, né? Mas se a gente conseguir, né, através da semana, né, do rim, certo? Que é sempre a segunda semana do mês de março, fazer um chamamento da importância da doação, que a família debata, converse e, ao mesmo tempo, politicamente falando, é uma forma de buscar mais investimentos para a prevenção, porque a doença também é silenciosa, né? Ela não dá lá um sinal assim alarmante, para que as pessoas evitem o transplante, mas se chegarem até lá, que a gente tenha consciência da doação. O projeto de lei prevê exames anuais da substância chamada creatinina sérica, que avalia a função dos rins, além da pesquisa de proteína na urina, indicações para quem é diagnosticado com diabetes, por exemplo. Todo paciente que é diabético e hipertensão, o médico deve solicitar entre os exames que ele já faz de acompanhamento dessas doenças, a creatinina no sangue e a dosagem de proteína na urina, porque são as formas que a gente tem de fazer o diagnóstico inicial da doença renal, ou pela perda de proteína na urina, ou pelo aumento da creatinina no sangue. O transplante de rins é um processo complexo e não é realizado por ordem de inscrição, porque depende, dentre outras coisas, da compatibilidade. Atualmente, a doação de órgãos deve ser consentida e pode ser autorizada por familiares até o 2º grau. Hoje no Brasil, nós temos aí uma estimativa de 120 mil pacientes fazendo hemodiálise no Brasil. São aproximadamente 20 mil pacientes hoje aguardando por um rim para transplantar, isso no Brasil. E São Paulo é responsável por em torno de 25% dos transplantes que são realizados em todo o país. Então, acho que é de fundamental importância um estímulo desse vindo da Câmara dos Deputados, porque realmente mostra o quanto todos estão envolvidos com um problema que é um problema social hoje que a gente enfrenta. Vamos conhecer agora a proposta do deputado Cezinha de Madureira, do Democratas, que já virou lei e que conscientiza os profissionais de saúde sobre a importância da identificação e também do diagnóstico rápido da sepse. Os sintomas são semelhantes aos que muitas doenças, né? Mas ao dar a entrada em um pronto-socorro, é fundamental que médicos e enfermeiros percebam imediatamente as evidências da infecção tão perigosa que pode causar a morte. O paciente chega com febre alta, taquicardia, queda de pressão e alteração de consciência. Sinais de sepse. A sepse é um quadro infeccioso grave. Então, nós temos uma infecção que pode ser de qualquer foco. Pode ser uma infecção na urina, uma infecção no pulmão, né, uma infecção de pele, até uma erisipela, em que, além desse quadro infeccioso, você tem algum outro órgão-alvo. Então, junto com isso, a pessoa tem ou queda de pressão, ou no paciente idoso ele fica um pouco mais confuso. São sinais que estão indicando que aquela infecção não está localizada. Ela está começando a ficar uma infecção sistêmica, né, afetando o organismo como um todo. Então é isso que é a sepse, é uma infecção com sinais de generalização. Segundo o Instituto Latino-Americano de Sepse, o quadro é responsável por 25% dos leitos de UTIs no Brasil e a principal causa de morte nas unidades de terapia intensiva. A sepse mata mais no Brasil que na Índia e na Argentina. A sepse é um quadro comum. Os pacientes precisam receber os antibióticos em menos de 60 minutos. O problema é que nem sempre esse atendimento acontece de forma rápida e correta, o que pode agravar o quadro do paciente. A sepse em pacientes idosos, desnutridos e com doenças crônicas pode levar à morte. Para alertar os profissionais da saúde e a sociedade sobre os perigos da infecção e a necessidade de atendimento especializado, o projeto de lei do deputado Cezinha de Madureira, do Democratas, que institui a segunda semana de abril como a Semana Estadual de Conscientização sobre a Sepse,
foi sancionado pelo governador Geraldo Alckmin e agora é a Lei 16.363 de 2017. O INCOR, Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, desenvolveu um sistema para identificar rapidamente a sepse. A equipe médica foi treinada para fazer o reconhecimento do quadro e entrar com medicação que fica à mão, nesta caixa de emergência. Hoje, sepse está na mesma categoria de gravidade do infarto agudo do miocárdio, aqui no nosso serviço de emergência, porque, inclusive, a mortalidade é bastante semelhante. Então, faz com que o serviço de enfermagem, que é o primeiro contato do paciente, é com o enfermeiro, que vai definir se ele fica ou se ele não fica naquele serviço de emergência, em qual categoria ele se encaixa para ser atendido imediatamente ou se ele vai poder esperar. Então nós tivemos um treinamento que o enfermeiro, por alguns sinais e sintomas, detecta que esse paciente tem sinais de sepse, daí ele é encaminhado imediatamente ao atendimento médico. E a partir daí nós temos o que a gente chama de um pacote de 6 horas, né? São algumas medidas que devem ser tomadas nestas primeiras 6 horas e isso muda a mortalidade dos pacientes. Vamos a mais uma paradinha e na volta a proposta de controle populacional de cães e gatos no estado de São Paulo. Aguarde só um instante, voltamos já. Estamos de volta com o programa Projetos de Lei. E agora você vai conhecer o projeto de lei da deputada Ana do Carmo, do PT, que pretende monitorar a qualidade e também a quantidade de água na represa Billings. A Billings é um dos principais mananciais da região metropolitana de São Paulo e completou recentemente 92 anos. O ambientalista Virgílio de Almeida é defensor das águas da Billings há mais de 40 anos. São 126 quilômetros quadrados de espelho d'água e 560 quilômetros quadrados de área de manancial. E é no manancial, na nascente da água, que se forma o chamado braço da represa. Este, o Grota Funda, na divisa entre Diadema e São Paulo, já foi um porto náutico com restaurantes e muito lazer. Agora é raso. Passou de 6 metros de profundidade para 30 centímetros. Resultado da terra que desceu das margens para dentro da represa devido às construções do entorno e do esgoto lançado na água. Além do mau cheiro, o acúmulo de material forma pequenos morros. Aquele, por exemplo, chega à altura de uma trave de futebol. Por causa disso, em 92 anos, a represa Billings já perdeu 30% da capacidade de armazenamento de água. O que a gente pensa e quer, né, é que esse braço aqui, como tantos outros, sejam desassoreados, para que você recupere a quantidade de água de armazenamento da represa e também você recupere o ambiente para essas atividades náuticas e culturais e econômicas compatíveis que já aconteceu aqui, né, na represa Billings. Lembrar que a represa é o maior reservatório de água potabilizável da Grande São Paulo. E ela tem, por lei, que é a lei específica da Billings, o seu uso prioritário para abastecimento público. O projeto de lei 659 de 2011, de autoria da deputada Ana do Carmo, do PT, propõe a obrigatoriedade do monitoramento da qualidade e quantidade de água na Billings. O projeto prevê a utilização do controle batimétrico, uma medição profunda dos rios, oceanos, lagos e represas que produz um relatório da situação da água. Segundo o projeto, o controle deve ser contínuo nas represas Billings e Guarapiranga. Nos locais de assoreamento, o lodo deve ser retirado. O impacto é grande. Dá para se ver que é muito grande o assoreamento, o impacto da falta de manutenção de trabalho para que essas represas mantenham da forma correta que tem que ser. Piora a questão da poluição, piora a questão do desperdício da água como um todo, do consumo da água mais rápido no assoreamento, né? Então é muito complicado. A deputada defende o projeto que foi vetado pelo governador do estado devido à importância da represa que abastece cerca de 5 milhões de pessoas em todo o estado de São Paulo. Eu quero pedir ao governador, pedir aos deputados que me ajude a derrubar esse veto e que esse projeto possa virar lei e que as nossas represas possam ser fiscalizadas e ter essa medição e esse trabalho de limpeza do assoreamento que está nas nossas represas hoje aqui no ABC e no estado de São Paulo.
Bom, agora é a vez de apresentar o projeto de lei de autoria do deputado Caio França, do PSDB, que propõe o controle populacional de cães e gatos no estado de São Paulo. O objetivo do projeto é a criação de uma unidade móvel de esterilização dos animais e de educação aos tutores. Uma casa cheinha de gatos, de todos os tamanhos, cores e histórias. Todos vieram para cá depois de episódios de abandono e maus tratos. A gente recebe uma quantidade gigantesca de pedidos de resgate. Então, são mais de 100 chegando no e-mail, chegando via site, e a gente não consegue atender 10% do que é pedido para nós. Em média, a gente está resgatando em torno de 70 a 80 animais e doando em média de 50 a 60 por mês. A cidade está com um problema muito sério de saúde pública, que é o caso do abandono e maus tratos de animais. Fundada em 2012, a organização não governamental já abriga cerca de 300 animais. 150 estão aqui. O restante em lares temporários até que consigam adoção. Aqui todos são tratados, vacinados e castrados até serem encaminhados para novos tutores. A situação da cidade ela é muito complicada porque as pessoas não têm a cultura da castração. Castrar é fundamental, é a única solução efetiva para o controle populacional de animais de rua. A castração é uma importante ferramenta para diminuir o abandono de cães e gatos. Só para se ter uma ideia, em 10 anos, um casal de cachorros pode gerar mais de 80 mil animais. No caso dos gatos, este número passa dos 60 mil filhotes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, hoje já são, só no Brasil, 30 milhões de animais abandonados. Os cães somam 20 milhões e os gatos os outros 10 milhões. Para ajudar nesta luta da proteção animal, o deputado pelo PSDB, Caio França, propõe a criação do Castra SP. Unidades móveis de castração que serão disponibilizadas em número suficiente para atender às necessidades de cada região do estado. Nós temos experiências positivas de algumas cidades que têm condições que fizeram aquisição de um castramóvel, por exemplo. Então, a ideia é que o estado possa aí fazer a aquisição do castramóvel e aí, de maneira consorciada, os municípios trabalhem para que cada um deles possa aproveitar esse serviço durante um dia de semana, 2 dias da semana, com os próprios veterinários do governo do estado. Uma van, uma Kombi, eventualmente um carro de maior porte ainda. Na verdade, ele acaba sendo um centro cirúrgico dentro de um próprio carro, com refrigeração, com mesa cirúrgica, com todos os aparelhos necessários para poder realizar uma cirurgia. A minha ideia é que possa ser priorizado os municípios menores, onde a condição da prefeitura é praticamente zero em fazer esse tipo de serviço. A meta do Castra SP é a castração de 70 animais por semana, o que poderá ser ampliado de acordo com a disponibilidade de recursos. Terá direito aos serviços o responsável pelo animal que comprovar renda familiar de até 3 salários mínimos. Além disso, o tutor também receberá informações sobre guarda responsável e bem-estar animal. Que possa ser feita também uma educação com relação aos tutores dos cães e gatos, para que eles possam, além de se conscientizar, passar também para a própria sociedade, para os próprios vizinhos, a educação animal também, que é um tema muito... já está no nosso dia a dia, praticamente todas as famílias hoje possuem algum animal de estimação, ou um gato, um cachorro, ou algum outro tipo de animal, mas a ideia é poder fazer com que as castrações possam chegar nas pessoas que mais precisam. Por hoje é só. O programa Projetos de Lei chegou ao fim. Até o nosso próximo encontro. Eu espero vocês, hein? Tchau e até lá.